Bom dia, meus amores. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, tá? Essa é uma aula diferente, mas eu creio que vocês vão aprender também. Como vocês são aí expertos em ciência, né? Todo mundo gosta de ciência. Vocês também vão assimilar o conteúdo, que no caso é o sistema respiratório. Lembrando, na última aula que ele estudou foi sobre o sistema digestório, né? Nós fizemos revisão, se preparando para a avaliação, mas não aconteceu, né? Mas ela vai acontecer, se preocupa não, tá? Então vamos lá, vamos deixar esse assunto, que foi o sistema digestório, que vocês, eu tenho certeza que vocês entenderam. E vamos agora para o sistema respiratório. Qual é a função do sistema respiratório? O sistema respiratório ele tem a função de absorver e liberar gases, absorver o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, nós vamos entender agora quais são os órgãos que faz parte do sistema respiratório. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho. O sistema respiratório faz parte do nariz, né? O nariz tem as fossas nasais por onde o ar entra, né? Pelo nariz. O nariz ele é feito de cartilagem, tem a parte externa, fora, e a interna, né? Que tá mostrando aqui a anatomia, a parte interna do nariz. Dentro aqui, ó, do nariz tem uns pelos, cuja função dos pelos é filtrar, ele serve como filtro para purificar, filtrar o ar que entra até os nossos pulmões, tá? Então essa é a função do nariz, dos pelos do nariz. Depois tem a cavidade nasal, olha só, enorme aqui, ó. Você pensa que o nariz é só na frente, não, tem essa parte todinha aqui que compõe, tipo duas conchas, né? Aqui. E depois da cavidade nasal tem a faringe. Lembram da faringe? Que a faringe ele é um órgão que participa tanto do sistema digestório como do sistema respiratório. Depois da faringe tem a laringe. Olha, a faringe, perto da faringe, deixa eu só voltando aqui, ó. Depois da faringe, que eu falei que tinha laringe, mas entre a faringe e a laringe, tem duas coisas que eu quero destacar. Tem a glote, que ela é o local onde encontra as pregas vocais, que é responsável pelo som, certo? A glote. E depois da glote tem a epiglote, eu botei aqui, ó, epiglote, que ela é uma membrana que fecha quando nós estamos tomando água, nos alimentando, para que o alimento e nem a água vá para o sistema respiratório, entendeu? Para que ele vá realmente para o seu destino, que é o sistema digestório. Certo? Então tá aí, ó. Faringe, depois tem a glote, que é responsável pela onde tem as cordas vocais, que é responsável pelo som, a voz, nossa voz. Depois tem a epiglote, que é uma membrana aqui bem pequenininha que fecha, né? Para que o alimento não passe para outro, no caso, sistema respiratório, né? Que nós estamos falando. Por isso que quando engasgamos tem que rapidinho, alguém bate nas nossas costas, levanta as mãos. Para que essa ciência aí eles são utilizadas? Para que o alimento volte para o sistema digestório, certo? Aí depois tem a laringe. Veja, a laringe ela faz parte só do respiratório. Depois da laringe tem a traqueia. A traqueia é essa estrutura aqui todinha onde o ar entra. Ela é feita de cartilagem,
Até trouxe aqui um órgão aqui, ó, mais ou menos assim, ó. Parecido com essa sanfoninha aqui que eu encontrei, ó. Os tipos um anéis feito de cartilagem, tá? Onde ela fica sempre em movimento quando o ar entra, né? Certo? A cartilagem é aí a nossa traqueia. Esse cano aqui eu trouxe só para vocês terem assim, entender mais ou menos como é que é essa traqueia, né? Essa estrutura aí que é a traqueia. Então, ó, vejam, olha só. Depois da laringe vai para a traqueia e em seguida vai para os brônquios. Brônquios são essas ramificações maiores, são chamadas de brônquios. E essas ramificações bem pequenininhas são chamadas de tem alguns livros que chama de bronquíolos, tá? Brônquios são os mais... Aqui tá chamando brônquios primário e o outro brônquio secundário, mas um livro chama de bronquíolos, tá? Então, brônquios são as ramificações mais, vamos dizer, aqui, essas aqui, maiores, e os bronquíolos são os menores. Então, esse aqui são, apresentando aqui os pulmões, tá? Então, veja só, bem aqui tem uma membrana que reveste, tem uma membrana que cobre todos os pulmões. Essa membrana é chamada de pleura, tá? Essa pleura, aqui tá até chamando cavidade pleural, tá? Que é essa aqui. Então, a pleura é uma membrana que reveste, que cobre os pulmões, certo? Então, vamos ver se você... Coloquei aqui de uma forma para você entender melhor. Então, vimos aí que passa pela faringe, vai para a laringe, entre a faringe e a laringe, olha, entre a faringe e a laringe tem o que? A glote, que é responsável, uma estrutura responsável pelo som, e depois tem a epigloide, que é uma membrana que fecha quando nós estamos nos alimentando, e em seguida vem a traqueia. Então, vamos entender um pouquinho sobre a traqueia, qual até mostrei aqui, mais ou menos, como é que é, feito de cartilagem, esses anéis, né? Até aqui, ó, a traqueia está. Depois vem os brônquios. Os brônquios são essas estruturas aqui, ó, mais grossas aqui, ó. E essas bem fininhas são chamadas de bronquíolos, viu? Bronquíolos. E lá no finalzinho dos bronquíolos tem os alvéolos. Essas estruturas aqui que está destacada. Esses alvéolos ficam lá no finalzinho dos bronquíolos, viu? E lá nos alvéolos, parece assim uns sacos, né? Eu tenho aqui, ó, os vasos sanguíneos. Lá nos alvéolos é onde acontecem as trocas gasosas, tá? Vamos entender já o que é essas trocas gasosas, só para a gente ter aqui um entendimento desse órgão aqui. Então, passou faringe, laringe, o ar passou por essas estruturas, e aí chegou na traqueia, que são esses anéis que fez de cartilagem, vai para os brônquios, depois para os bronquíolos, que é o mais fininho, e lá no final acontece as trocas gasosas, que é o que? Qual local chamado de alvéolos, certo? Então, vamos lá. Só um minutinho. Então, ok. Então, já aqui, ó, uma estrutura do ar entrando pela boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmão esquerdo, pulmão direito. Nós temos 2 pulmões, você já sabe.
bronquíolos e no final tem os alvéolos. Esses alvéolos aqui, olha, tá destacado para a gente falar um pouquinho dele, tá? Vamos ver aqui, ó, bronquíolos aqui. Nesses alvéolos é que vai acontecer a troca gasosa. Nós absorvemos o que do ambiente? O gás oxigênio. Que esse gás oxigênio está presente nas plantas, nas algas. Então é liberado para o ar, né, para a atmosfera, para o meio ambiente. E aí nós absorvemos esse gás oxigênio. O gás oxigênio vai passar por todo esse processo aí, por essas estruturas, até chegar nos alvéolos. Lá nos alvéolos pulmonar existe uma rede de vasos bem fininho, olha aí, ó. Bem finos. Observe. Vendo? Bem fininhos. E eles são responsáveis para acontecer a troca gasosa. Como é que acontece? Então, o gás oxigênio já entrou até o alvéolo, né? Aí no sangue, esse gás oxigênio ele está presente no sangue, lá nas hemácias, também chamado de glóbulos vermelhos, viu? Aí o que é que acontece? Deixa eu explicar bem aqui. Os alvéolos aqui. Nós absorvemos esse gás oxigênio junto com o gás oxigênio, junto com água, no caso, glicose, que nós estudamos lá no sistema digestório, né, o que é glicose, vai ter esse processo aqui, esse metabolismo lá no interior da célula e vai produzir aqui o gás carbônico e esse gás oxigênio volta para circular em todo o corpo e o gás carbônico que aconteceu aqui nos alvéolos pulmonar, essa troca aqui, ele vai circular também no corpo, só que ele vai sair pela cavidade nasal, porque é assim, nós temos dois movimentos. Deixa eu colocar bem aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos esse movimento respiratório, né? Que é o momento de inspiração, entrada de gás no nosso organismo, e o movimento de expiração, saída de gás do nosso organismo. Então, inspiramos o gás oxigênio, ó, e expiramos saída de gás carbônico do nosso organismo, certo? Então, olha aqui, nós inalando, quer dizer, inspirando, ó, gás oxigênio, e aqui do outro lado, exalando, saída de gás carbônico. Então, observe, esse movimento aqui, a costela se eleva do músculo intercostal se contrai, ó, quando nós expiramos, ó. Ele contrai, expiramos, ele relaxa. Observe que olha aqui ele relaxando. Observe que esse movimento aí, ele é um movimento involuntário, não depende da nossa vontade. Não depende da nossa vontade, nós estamos sempre respirando, tá? Dormindo, andando, porque se nós deixarmos, claro que vocês sabem o que acontece, né? Todo mundo vai beleléu. Então, observe, esse movimento de inspiração é a entrada do gás oxigênio e expiração é a saída. E olha aqui, ó, tem o diafragma, que é esse músculo aqui intercostal que fica aqui, e ele se move na inspiração e na expiração. Observe aqui essa última aqui, a troca gasosa sistêmica. O que que acontece? É aquilo que eu falei para vocês. Lá nos alvéolos pulmonares vai acontecer a troca gasosa.
O gás oxigênio que nós expiramos, presente no sangue, é transferido lá para o interior da célula, para dentro das células, viu? Do tecido, no caso, do sangue, né? Dos vasos sanguíneos. Nela, esse gás é utilizado para a obtenção de energia. Obter energia a partir da quebra da molécula de glicose, que essa glicose ela está presente na nossa alimentação. Lembra que a gente estudou dos nutrientes? Proteína, vitamina, carboidrato, lembram? Pois é, esse alimento aí da glicose, moléculas de glicose, junto com gás oxigênio, né? Vai obter energia. Por isso que uma pessoa que faz academia, que pratica esporte, que corre, agora não, aqui tá todo mundo parado, né, com pandemia. Ele tem mais energia, porque ele faz mais força para respirar, para inspirar o gás oxigênio. E aí, lá no interior das células, que acontece lá nos alvéolos pulmonares, acontece a troca gasosa, ele vai obtendo mais gás oxigênio, mais energia, viu? Observe aí. Então, só para a gente entender melhor, eu vou só ler aqui um pouquinho o que fala para você entender. Nos alvéolos pulmonares, o que acontece? Tem a troca gasosa, né? O gás oxigênio presente no sangue é transferido para a célula do tecido. Nela, esse gás é utilizado para a obtenção de energia a partir da quebra de molécula da glicose. Esse processo resulta na produção de quê? Do gás carbônico. Aí, o gás carbônico, no caso aí, vai produzir o gás carbônico, que sai do nosso organismo, né? E o gás oxigênio vai ser transferido para todo o nosso organismo, certo? Então, o gás carbônico é produzido pelas células e transferido ao sangue presente nos capilares e é transportado até os pulmões, onde será liberado para a atmosfera terrestre no ato de expiração. Observe, eu acho que, deixa eu voltar bem aqui para você ter um entendimento melhor. Olha só. Os alvéolos, onde acontece a troca gasosa. Aqui nós temos o sangue arterial, nessa representação vermelha, e temos aqui o sangue venoso, nessa representação azul. Então, o que vai acontecer aqui? As trocas gasosas. Nós vamos inspirar, vai entrar o gás oxigênio, junto com glicose, água, vai gerar o que? Energia para as células. E através dessa quebra de moléculas de glicose, essa transformação aqui, vai gerar aqui no interior das células, vai gerar o gás carbônico, entendeu? E esse gás carbônico volta para essas partes aqui, ó, do nosso organismo, e ele vai na hora da expiração, da saída de ar, nós vamos expirar, vai sair o gás carbônico. E o gás oxigênio que está aqui vai para todo o organismo. Por isso é que está aqui nessa última mostrando aqui, olha, esse vermelho representa o gás oxigênio, aqui ó, presente em todo o organismo. Também tem o azul, só que o gás carbônico ele vai ser eliminado, vai ser expelido para fora do corpo. Aí novamente nós respiramos o gás oxigênio, passa por aquele processo todo e vai ser gerado o gás carbônico.
Então, isso aí é constantemente.